Você certamente já se deparou com notícias mais ou menos assim. Fulano é indiciado por homicídio. Empreiteiro é denunciado por organização criminosa. Paulo Maluco se torna réu em processo por lavagem de dinheiro. Grupo é condenado por roubo a banco. Se a primeira ideia que vem à sua cabeça é que todas essas pessoas estão encrencadas de alguma forma, você está corretíssimo, mas você sabe a diferença entre os termos indiciado, denunciado, réu e condenado? Há uma diferença entre indiciado, denunciado, réu e condenado. As diferenças são importantíssimas para sabermos se a pessoa é culpada ou não pelos crimes dos quais está sendo acusada. O indiciado é um mero suspeito, né? O denunciado é um suspeito que poderá vir a ser processado. O réu é o suspeito sendo processado. E o condenado é o suspeito que foi considerado autor do crime depois de ter tido todas as chances de se defender das acusações. Como assim? Vamos explicar melhor. Indiciado. O que é o indiciado? Quando um crime ocorre, em regra, a Polícia Civil ou a Polícia Federal inicia uma investigação para obter mais detalhes sobre como esse crime ocorreu e quem foram os responsáveis por ele. Isso é feito dentro de um inquérito policial, que é um processo administrativo conduzido por um delegado de polícia e no qual serão juntados diversos documentos como relatórios dos investigadores, laudos periciais e depoimentos da vítima, das testemunhas e dos suspeitos de terem cometido o crime. Concluída essa fase, o delegado de polícia analisará se tudo o que for obtido durante a investigação indicam que os suspeitos realmente cometeram o crime. Se a conclusão for positiva, o delegado fará o indiciamento dessa pessoa e, não havendo mais nada a ser feito no inquérito, encaminhará tudo para o juiz de direito. Quando a investigação for realizada apenas pelo Ministério Público ou outro órgão, exemplo, a Receita Federal, o autor do crime será denunciado diretamente, pois o indiciamento é ato exclusivo da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil ou Federal. Muito bem, falamos sobre o indiciado. Agora vamos falar sobre o denunciado. Ao receber o inquérito policial, o juiz enviará tudo para o promotor de justiça, que fará uma análise jurídica mais apurada dos fatos. Você também entender que existem indícios de que o crime realmente ocorreu, é possível que não se tenha certeza, como ocorre, por exemplo, no homicídio, em que o corpo da vítima, por exemplo, não foi encontrado e que os suspeitos identificados pela polícia podem mesmo ter sido os autores do crime. O promotor elaborará um documento chamado denúncia, que é um tipo de petição dirigida ao juiz de direito, pedindo que seja aberto um processo criminal. Muito bem. Agora vamos falar sobre o réu, essa figura, o réu. Elaborada a denúncia pelo Ministério Público, o promotor elabora uma denúncia assinada pelo promotor de justiça. Ela é encaminhada ao juiz de direito, que fará uma nova análise de toda a investigação. Se o juiz concordar com o promotor de justiça, ele receberá a denúncia, isto é, aceitará o pedido de abertura de um processo criminal contra os denunciados, que passarão
a condição de réus. Somente depois de se tornarem réus é que essas pessoas terão o direito de se defender, indicando as suas testemunhas e outras provas que têm a seu favor. Tudo isso ocorrerá dentro de um processo criminal conduzido por um juiz de direito imparcial, ou seja, sem interesse pessoal de condenar ou de absolver os réus. No processo criminal, a assistência de um advogado é obrigatória. Se os réus não puderem pagar um advogado, o juiz acionará a Defensoria Pública, que indicará um advogado público para atuar sem nenhum custo para os réus. De outro lado, o promotor de justiça terá a função de demonstrar ao juiz que os réus realmente cometeram o crime e devem ser condenados. Porém, podem acontecer de novas provas demonstrar que os réus são inocentes ou que cometeram o crime em legítima defesa, por exemplo. Nessa hipótese, o promotor de justiça poderá deixar de lado o interesse de obter a condenação e pedirá ao juiz a absolvição de todos ou de apenas alguns dos réus. Vamos falar sobre o condenado. Por fim, se depois de dar aos réus todas as oportunidades de provar a sua inocência, se o juiz tiver certeza de que eles realmente cometeram o crime, o juiz proferirá uma sentença condenatória, indicando quais foram as provas que o levaram a essa conclusão, a duração da pena a ser cumprida e o regime inicial de cumprimento. Se o regime inicial de cumprimento vai ser fechado, semiaberto ou aberto, com a sentença condenatória, o réu passa à condição de condenado pelo crime. E se o réu conseguir provar que é inocente? Bom, ele será absolvido, ou seja, o juiz proferirá uma sentença absolutória. Se o promotor de justiça não recorrer, pedindo para o tribunal mudar a sentença de absolutória para condenatória, ou se o tribunal confirmar a absolvição, o réu então será inocentado e nunca mais poderá ser processado por esse crime, mesmo que apareçam novas provas de que ele é culpado. Agora, uma pergunta: qual a importância de saber essa diferença? Saber se o sujeito é indiciado, saber se o sujeito é denunciado, saber se o sujeito é réu ou condenado. Bom, isso é importante para termos um grau de certeza maior ou menor de que ele foi realmente o responsável por determinado crime. Sem saber a diferença, certamente tiraremos conclusões precipitadas sobre a conduta e o caráter de alguém. Afinal, o indiciado ou denunciado ainda nem tiveram chance de se defender das acusações, e o réu ainda terá essa chance de poder ser absolvido ao final do processo, se não ficar provado de que ele é realmente culpado. Mesmo o condenado, ele ainda terá direito de recorrer da sentença que o condenou, provando a um tribunal que é inocente ou que existiu uma ilegalidade no processo. Se o tribunal concordar com os argumentos do réu, mudará a sentença condenatória para absolutória. Mas como um mero suspeito pode ter sido preso antes de ser efetivamente condenado, uma pessoa pode ser presa antes de ser condenada. Quando alguém que ainda não foi condenado é preso, significa que ele é suspeito de continuar cometendo crimes ou de ameaçar testemunhas, de destruir provas, de fugir, etc. Enfim, é suspeito de estar tomando providências
ilegais para não ser condenado ou, se condenado, não cumprir a pena. Essa prisão nunca será uma pena antecipada. Caso seja preso, o direito de se defender será antecipado, pelo menos na parte que diz respeito aos motivos de sua prisão, podendo ser solto se provar que as suspeitas de interferência nas investigações ou no processo não procedem. Encerramos aqui mais esse mundo jurídico.